O Estado laico é o Estado onde ele me dá o direito plenamente de exercer a minha religião em qualquer esfera. Hoje, a nossa sociedade ainda não está preparada para cuidar da pessoa com deficiência. Você defender o aborto hoje é você pegar a Constituição, onde nós temos o direito fundamental à vida, e rasgar. Pelo que está posto, já chegando nesses 3 anos de mandato, está mais do que claro do que essa atual legislatura nunca foi um puxadinho do prefeito Edivaldo Nogueira. Quando eu falo minha população, não só igreja, eu tenho a minha base, eu tenho o meu grupo, mas eu sou vereador de Aracaju. Os projetos que não estiverem sendo aplicados, a gente vai notificar a prefeitura. Se não for cumprido, a gente vai executar judicialmente, porque é lei e a lei tem que ser cumprida. Porque se a gente não tiver pessoas nesses lugares defendendo aquilo que a gente acredita, outros estarão lá defendendo valores diferentes. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sou Papo, seu podcast de política e sobre política, produzido pela SET Comunicação Estratégica, com o apoio da Link Rádio Web. Lembrando que a SET é a sua empresa de assessoria de imprensa e media training. Eu sou Kátia Santana e neste episódio nós vamos conversar aqui com o vereador por Aracaju, Pastor Diego, do Partido Progressista, o PP. Ele é advogado e pastor titular da Igreja do Evangelho Quadrangular, a IEQ Aruana. Dedica-se ao direito público do trabalho, da família, do consumidor e direito religioso. E está em seu primeiro mandato no Parlamento Municipal. Assumidamente conservador, Pastor Diego é presidente da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Aracaju. Algumas de suas principais bandeiras de atuação envolvem valores e princípios cristãos, a defesa do direito do consumidor e direito à cidadania. Pastor Diego, seja muito bem-vindo à Casa de Sou Papo. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Kátia. Eu que fico feliz e agradeço o espaço, a oportunidade. Dizer que eu estou aqui à disposição para poder a gente conversar, falar muitos assuntos aí sobre política, sobre o parlamento. Eu estou à disposição e agradeço profundamente o convite e o carinho. Eu quero começar perguntando para o senhor onde começa a religião aí na sua vida e onde entra a política também, considerando que religião e política sempre foram coisas bem distantes uma da outra e, de alguma forma, a religião sempre repulsou muito a política pela forma como ela se dava, né? Aliás, como se dá ainda, né? Envolve muito escândalo, muita corrupção, muita gente envolvida em processos um tanto quanto escusos, e a religião sempre teve uma coisa muito distanciada disso, mas que hoje está muito próxima dessa política. Onde é que termina uma e começa a outra? Esse é um assunto que eu gosto demais. A primeira parte eu vou falar sobre mim. Eu já tenho uns anos na Igreja do Evangelho Quadrangular. Meu berço não foi a Igreja Quadrangular. Eu comecei ainda criança com meus pais a frequentar a Igreja Evangélica. Eu tive a oportunidade de retornar a morar em Aracaju, e quando eu retornei para Aracaju foi quando eu comecei a frequentar a Igreja Quadrangular, onde eu tive esse encontro pessoal com Deus e decidi me dedicar nos trabalhos, me envolver, tendo entendimento que aquele era o caminho que Deus queria para minha vida, e comecei a trabalhar. Depois de muito tempo servindo na igreja, eu me envolvi no trabalho pastoral, fiz todos os cursos que são necessários. Na Igreja do Evangelho Quadrangular, para você se tornar um pastor, é um processo de 7 anos, então passei por todo esse processo até me tornar o pastor. E confesso que a política na minha vida, ela não veio como um propósito de vida, ela veio na caminhada. O nosso agrupamento entendeu a importância de ter alguém que pudesse representar os princípios e valores cristãos, e eu fui convidado para poder representar a igreja. Então, é importante falar isso, que não foi assim, eu decidi ser candidato e vou buscar o apoio daqueles que possam me apoiar. Não, eu fui convidado pelo meu agrupamento para poder representar esses princípios e esses valores cristãos. Em relação à história da política e à história da igreja, se a gente for olhar historicamente, a gente percebe que não existia uma divisão no passado. Sim. Tanto a igreja, ela tinha esse poder, o poder religioso e o poder político. E aí, quando a gente vai falar lá atrás de reforma protestante, nós sabemos que nós temos historicamente a reforma protestante, que foi quando Martinho Lutero ele se opôs às indulgências, ele se opôs a práticas que a igreja na época fazia, e fazendo de verdade essa separação, de que a igreja ela deveria não ir para esse lado da venda das indulgências, que não era apenas a parte política, mas a venda do perdão dos pecados, e fez a reforma protestante, e de lá vem esse movimento que
nós somos seguidores, que é o movimento protestante, a Igreja Cristã Evangélica. Porém, já chegando, Kátia, agora na nossa Constituição de 1988, existe algo muito importante da sociedade ter esse entendimento. A nossa Constituição, ela assegura que nós fazemos parte de um Estado laico. E existe muita confusão do que é Estado laico. Estado laico é o Estado onde a igreja é separada da política. Não. O Estado laico é o Estado onde ele me dá o direito plenamente de exercer a minha religião em qualquer esfera. Ou na esfera pública, na esfera privada, na esfera política, aonde eu estiver, eu tenho esse direito de exercer a minha religiosidade. É esse Estado laico, é isso que a nossa Carta Magna nos assegura. Dentro disso, nós estamos numa democracia. Como é que funciona a democracia? Numa democracia, cada segmento da sociedade busca a sua representação para defender os seus interesses, para defender os seus valores. E eu entendo que, por um tempo, o movimento cristão, ele agiu de forma equivocada quando ele se esquivou, quando ele se ausentou do cenário político. E a gente percebe que muitos avanços no cenário político que foram de encontro aos nossos princípios, aos nossos valores, foi justamente pela falta, pela ausência de alguém que pudesse estar ali representando, defendendo aquilo que nós acreditamos. Então, eu acredito e vejo de uma forma muito importante esse movimento de ter representantes religiosos. Por quê? Porque cada segmento tem o seu representante. A medicina tem o seu representante, a polícia tem o seu representante, os enfermeiros têm o seu representante, os professores, os sindicatos, cada segmento da sociedade busca a sua representação. A classe LGBT busca a sua representação. Então, o segmento cristão não pode ficar ausente desse cenário, porque é na casa das leis que são tomadas decisões que irão dirigir a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Então, lá tem que ter pessoas que defendam aquilo que a gente acredita. E essa camada da sociedade precisa estar representada também no parlamento. É democracia. Na democracia, todos os segmentos da sociedade têm que lutar pela sua representação. Quando a gente fala em religião, e aí os cristãos têm uma força muito forte no parlamento, temos não por acaso uma bancada evangélica forte no Congresso Nacional, mas existem também aquelas religiões ainda um pouco afastadas desse movimento, até pelo preconceito, pela forma como ela é repulsada no dia a dia. Aí vou citar o caso das religiões afros, né, de matrizes africanas. Existe, no seu mandato, por exemplo, existe uma forma de pensar nessa abertura de outras religiões, de outras representações religiosas no parlamento? É muito boa a sua pergunta, Kátia. Eu sou um dos principais defensores na Câmara Municipal da liberdade de crença e da liberdade religiosa. É tanto que eu tenho um projeto que fala sobre liberdade de crença e liberdade religiosa, a defesa daquilo que a gente acredita. Por quê? Porque nós vivemos um tempo de muita insegurança jurídica no nosso país, enquanto defesa da fé, defesa dos princípios, defesa dos valores, isso pode, isso não pode. Então, buscando assegurar o direito fundamental que nós temos na Constituição Federal de exercer a nossa fé em qualquer local público ou privado, eu apresentei um projeto na Câmara regulamentando essa liberdade da crença e liberdade religiosa na cidade de Aracaju. E quando eu falo de liberdade, eu não estou falando da liberdade do evangélico. Eu não estou falando da liberdade do católico. Quando eu subo na tribuna ou quando eu estou no parlamento, no meu mandato, defendendo a fé, a liberdade, eu defendo para todos. Eu realizei já 2 audiências públicas, na verdade, 3 audiências. No meu primeiro ano de mandato, eu fiz a audiência pública sobre liberdade de crença, liberdade religiosa. No segundo ano, o combate à intolerância religiosa. E recentemente, no início do ano, eu fiz uma audiência pública sobre a nova lei, a atualização da legislação do racismo religioso e convidei representantes de várias religiões. Tinha representante das religiões de matrizes africanas, a gente tinha representante das religiões muçulmanas, a gente tinha representante de várias religiões, porque, repito, eu tenho a minha convicção, eu tenho a minha fé, eu tenho os meus valores. Porém, quando eu estou falando do aspecto da esfera do direito, no direito, a liberdade religiosa é para todos. Uma curiosidade, certamente nessa sua defesa deve ter havido reações de cristãos mais fervorosos, mais tradicionalistas. Ou não? Como é que foi isso? Não, porque assim, existe uma separação entre o pensamento ideológico e a defesa jurídica. Na ideologia, eu defendo totalmente, com toda a força e vigor, os meus princípios. A família, o casamento tradicional, eu sou contrário ao aborto. Na defesa da ideologia, não tem concordância. Eu defendo aquilo que eu acredito. Mas na defesa de direitos, na defesa de liberdade de crença e liberdade religiosa, não. A defesa aí é para todos. E cada um vai defender a sua fé da forma que acredita. Essas pautas que você trouxe aí agora pra gente, a exemplo da defesa do aborto, né, que é uma discussão premente e está aí há anos discutindo isso.
E há setores que defendem o aborto, sobretudo quando ele é fruto de um estupro, por exemplo. Qual é a sua opinião sobre isso? Veja, a defesa do aborto é importante falar, Kátia. Primeiro que na nossa legislação nós já temos as exceções legais. As exceções legais já tratam sobre casos de estupros, a exceção legal já trata quando a vida da mulher está em risco. Recentemente nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que são dos bebês anacéfalos, bebês que nascem com uma má formação cerebral. O nosso sistema jurídico brasileiro já permite essas exceções legais, porém, o que nós temos de defesa de pauta principalmente do movimento de esquerda no nosso país, que defende o aborto, a livre escolha da mulher, meu corpo, minhas regras, é um verdadeiro genocídio, porque eles entendem que a mulher tem que ter a liberdade para decidir se vai querer dentro do ventre dela que outra vida seja concebida, seja formada ou não, Sim. considerando que isso contraria todo o ordenamento jurídico que nós temos hoje no nosso país. Você defender o aborto hoje é você pegar a Constituição, onde nós temos o direito fundamental à vida, e rasgar. É você pegar o nosso Código Civil e rasgar, porque o nosso Código Civil, ele já prevê de que o nascituro, o bebê que está ali dentro daquele ventre, ele já tem direitos e os seus direitos, eles precisam ser respeitados. Então, nós somos uns defensores da vida, vamos fazer inclusive uma audiência pública sobre o combate ao aborto e defendemos isso constantemente na Câmara Municipal, porque nós entendemos que concordar com o aborto é verdadeiramente se concordar com o genocídio e concordar com um crime a fim de tentar contornar um problema social. E aí, quando a gente vai para o problema social, tem a questão do cuidado, tem a questão da falta de consciência, porque não dá apenas para a gente dizer, é o público pobre, é o público que não tem acesso. Não, não é dessa forma não, porque infelizmente nós temos muitos casos de pessoas que são de classes elevadas e ainda assim querem abortar. Então eu penso que é um problema social, tem que ser tratado de forma social e não de forma criminosa. Uma outra pauta que você defende muito é a questão das pessoas com deficiência, né? Os PCDs. O que existe de concreto em termos de política pública voltada para essa comunidade e o que é que o município tem feito para amparar, para garantir esses direitos? Hoje na sociedade, a medicina ainda não conseguiu explicar e nem sei se vai conseguir, mas nós temos um avanço muito grande de casos de crianças autistas, crianças que estão sendo identificadas com autismo, pessoas com autismo. Então, o crescimento na sociedade... Talvez, na verdade, não é nem crescimento, é o diagnóstico, que hoje existe com mais facilidade, não? Eu confesso, é isso que eu digo para você, Kátia. Não existe ainda uma resposta clara da ciência. Se é tão somente o acesso ao diagnóstico hoje, ou realmente nós temos, se você vai numa escola hoje e apenas pega lá os dados, a quantidade de crianças com autismo que chega hoje na rede escolar é muito maior, muito mais elevado do que existia há 5 anos atrás. Inclusive, as escolas privadas e públicas não estão estruturadas para poder receber essas crianças e darem o suporte que elas precisam. Então, assim, nós hoje vivemos uma nova realidade e nós precisamos nos adequar. Falando da pessoa com autismo, a pessoa com autismo, ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Então, quando eu falo de uma vaga de estacionamento, é apenas a fim de facilitar a vida dessa família, que tem que ter esse cuidado, essa atenção. Mas nesse acompanhamento multidisciplinar, ele vai precisar de psicólogo, vai precisar de fono, vai precisar de neuro, vai precisar de fisioterapia, de vários setores funcionando de forma adequada. A escola, essa criança tem que ter um acesso à escola e ter uma atenção especial, a escola tem que estar preparada. Então, assim, hoje a nossa sociedade ainda não está preparada para cuidar da pessoa com deficiência. A própria mobilidade urbana em Aracaju para uma pessoa com deficiência ainda é muito precária. Então, assim, é uma defesa nossa constante, é uma cobrança constante. Na Câmara Municipal, nós temos outros colegas, a exemplo do vereador Sargento Byron, que é um vereador que a principal bandeira do seu mandato é defender a pessoa com deficiência, e a gente já realizou audiência pública, várias cobranças para que a pessoa com deficiência possa ter uma melhor qualidade de vida. Pegando esse gancho aí da escola inclusiva, que não existe de fato, o município de Aracaju, existe lei que garante que a criança que tem deficiência tenha um monitor em sala de aula para acompanhá-la. O município de Aracaju tem isso? Dispõe disso? Veja, existe sim nas escolas municipais, mas eu repito, hoje o número é muito grande e a realidade da escola, ela não está adequada para essa realidade. Essa é a grande verdade. Nós tivemos casos recentes da matrícula escolar, onde vários alunos ficaram sem estudar e uma boa parte eram pessoas com deficiência. A escola já tinha atingido o número máximo de pessoas com deficiência e não conseguia mais ampliar vagas porque não tinha monitores suficiente, não tinha estrutura adequada. Então, eu digo, nós precisamos muito avançar enquanto capital, enquanto cidade, enquanto acolhimento à pessoa com deficiência. Então, os órgãos fiscalizadores devem estar muito atentos a essa
demanda que é premente. A gente sabe que não é só na escola pública. Eu sei porque eu tenho sobrinha com autismo e meu irmão já sofreu nas escolas particulares também para mantê-la em sala de aula, porque de vez em quando ela tem lá uma crise. Eu tenho um assessor que trabalha comigo, o Ronaldo, e o filho dele é autista. Eu vou dar um exemplo dele aqui, claro, sem citar nome de escola. Sim. O filho dele estuda numa escola e aí o psicólogo que acompanha o filho dele foi na escola fazer uma avaliação. Quando saiu da escola, disse assim: Ronaldo, pode tirar seu filho da escola. Contrate alguém em casa para poder dar uma aula a ele, pelo menos semanalmente, veja o horário. Por quê? Porque o ambiente que ele tem na escola, o acompanhamento que ele tem, não acrescenta em nada. Ele não tem uma atenção necessária para se desenvolver. Eu estou falando de uma escola particular, estou falando de um aluno que está no ambiente onde deveria ter todo o apoio. Foram fazer uma avaliação de campo, estou falando de coisas recentes. Foram fazer uma avaliação de campo e deram para ele o laudo, tira ele da escola. Em casa, com o professor em casa, ele vai se desenvolver mais do que aonde ele está. Ele não tem o acompanhamento necessário. Então, eu digo, não é meramente uma questão pública ou privada, é uma questão cultural. A nossa sociedade não está ainda culturalmente preparada para cuidar da pessoa com deficiência. Não só culturalmente, mas também de estrutura mesmo. Quando você tem estrutura, você começa a trabalhar a questão da cultura, né? Eu concordo. Eu falo primeiro cultural, Kátia, porque, vou dar um exemplo. Se a gente tem um gestor, um prefeito, um governador, que ele coloca como prioridade a causa da pessoa com deficiência, em cada ação que ele vai fazer, ele busca valorizar na pessoa com deficiência. Se ele vai fazer uma obra pública, ele pensa, como é que eu vou deixar essa obra pública acessível para a pessoa com deficiência? Se ele vai fazer licitação no transporte público, como é que o transporte público vai dar a melhor qualidade à pessoa com deficiência? Se eu vou colocar um ponto de ônibus, esse ponto de ônibus tem que ter um mínimo de estrutura para a pessoa com deficiência. Então, aliás, ponto de ônibus em Aracaju é uma piada, né? Porque eles não protegem nem do sol, nem da chuva, muito menos do deficiente. Ele não consegue nem chegar no ponto de ônibus. Exato. Então, quando eu falei questão cultural, eu falo sobre todos esses aspectos que envolvem essa política de prioridade. Porque é prioridade. Quando você é um gestor, você estabelece as suas prioridades. Se você não estabelecer como prioridade a pessoa com deficiência, você vai agir de outras políticas públicas. A Câmara Municipal é um órgão auxiliar dos governos. Né? O Parlamento é auxiliar dos governos. Há, inclusive, muita discussão em torno de a Câmara virou um puxadinho da Prefeitura. Né? Isso é uma piadinha recorrente e que, em algumas situações, parece existir mesmo esse puxadinho aí, que não há um respeito ou uma cobrança excessiva e correta do papel que a Câmara deve exercer enquanto poder fiscalizador. Como é que é essa relação da Câmara em relação à Prefeitura no que diz respeito às cobranças daquilo que devem fazer parte da pauta cotidiana da população? Olha, Kátia, esse era um assunto que existia constantemente antes dessa legislatura, com todo respeito aos colegas das legislaturas passadas. Mas, pelo que está posto já chegando nesses 3 anos de mandato, está mais do que claro do que essa atual legislatura nunca foi um puxadinho do prefeito Edivaldo Nogueira, porque a quantidade de projetos de leis que nós aprovamos, a quantidade de ações fiscalizatórias em face da prefeitura, pela primeira vez, Kátia, nós tivemos a imposição, a aprovação das emendas impositivas. As emendas impositivas existiam apenas na Assembleia, na Câmara e no Senado, e essa legislatura se posicionou, alterou a lei orgânica, alterou a lei de diretrizes orçamentárias e nós colocamos por lei pela primeira vez emendas impositivas. Então, a partir dessa legislatura, o vereador tem direito a indicações no orçamento do município, onde o prefeito é obrigado a cumprir. Esse ano, o montante foi no aspecto de 1.200.000. Estou dando esse exemplo para dizer que essa legislatura, nós estamos trabalhando com a cobrança constante, com ações constantes de fiscalização, com diversos projetos de leis aprovados, voltados para a melhoria do povo de Aracaju. Então, assim, a relação, ela é harmoniosa, como prevê a Constituição, mas é independente. O nosso poder, ele está mais do que claro que é um poder independente. Voltando aí para as matérias aprovadas, a gente sabe que muitas vezes se aprova a matéria e vira letra morta, né? Porque fica engavetada, o executivo engaveta, aprova, sanciona, mas ela não existe na prática. Como é que a Câmara tem feito no sentido de fazer valer aquilo que é aprovado, considerando que a população ainda é muito omissa nesse processo de cobrar aquilo que lhe é de direito? Como é que você tem feito? Essa pergunta só foi muito boa e pertinente. Por quê? Porque eu sou autor de um projeto de resolução, após a gente trazer esse tema em plenário e todos os colegas da mesa diretora concordar, projeto que cria uma comissão especial para poder acompanhar os projetos aprovados e a sua aplicação. Então, esse projeto de resolução, onde a gente está criando na Câmara Municipal uma comissão específica prevista no regimento interno
interno para que a gente possa acompanhar a aplicação dos projetos aprovados e sancionados que viraram lei. Os projetos que não estiverem sendo aplicados, a gente vai notificar a prefeitura. Se não for cumprido, a gente vai executar judicialmente, porque é lei e a lei tem que ser cumprida. Isso é praxe, Com né? certeza. Não só a Prefeitura de Aracaju, mas o Isso. país como um todo. Então, existem leis, a gente sempre brinca, né? Isso. Faz leis para se fazer cumprir leis, Isso. né? Muitas vezes. Né? Isso. Pastor, 2024 está aí batendo a porta e as campanhas políticas, na verdade, se faz uma campanha pensando na outra, né? Como é que a igreja, como é que o pastor está se mobilizando para 2024? Qual é o projeto? Olha, Kátia, é interessante esse cenário que nós temos no Brasil de eleição a cada 2 anos, porque não tem descanso. Você sai... Para além da polarização. Você, né? você sai de um projeto eleitoral, as pessoas não descansam. O resultado foi hoje, no outro dia já estão pensando como é que vai ficar os agrupamentos. Já está sendo muito bonzinho. Como é que no vai outro ser? dia não, já se faz a campanha, já amarra os acordos para o próximo. Como é que será as próximas eleições? Então, assim, nós estamos trabalhando muito focado na nossa legislatura, por quê? Porque eu entendo que o trabalho que eu faço hoje, ele vai me credenciar para uma reeleição. Não adianta eu focar apenas na reeleição, principalmente no meu grupo, porque eu busco trabalhar bem transparente e o meu público, ele é muito exigente. Ele quer ver o serviço prestado, por quê? Porque é o público, Kátia, que deu o voto de confiança. Não é o público que deu o voto por outros meios que a gente sabe que ainda existe no nosso cenário municipal, estadual e nacional, mas é o pessoal que deu o voto de confiança. Então, é o pessoal exigente que quer ver o trabalho, quer ver a resolução, quer ver a prestação de serviço. Então, hoje o meu foco é dar a melhor prestação de serviço para a minha população. E quando eu falo minha população, não só a igreja. Eu tenho a minha base, eu tenho o meu grupo, mas eu sou vereador de Aracaju. Então, eu trabalho defendendo os meus princípios, mas também trabalho na defesa dos direitos de toda a população. Então, a minha preocupação hoje é ter um serviço prestado de qualidade para a população, para que esse serviço possa me credenciar numa futura campanha eleitoral. Então, nós estamos trabalhando focado para que a gente possa conseguir chegar lá. Eu sei que a sua força eleitoral, no primeiro momento, foi da igreja. Certo. Né? Como é que você tem construído isso? E, aliás, dentro dessa pergunta, fazer uma outra pergunta. A igreja tem tido esses posicionamentos políticos muito fortes, cada vez mais. Eu vi isso na quadrangular, porque eu fui na quadrangular muito tempo, ia sempre na quadrangular, e vi essas discussões da defesa de um governo assim, ou assado, ou frito, cozido, enfim. E a gente via isso claramente na igreja. Até onde isso é, não vou dizer legal, mas é pertinente, considerando que estamos ali diante de alguém que tem uma influência muito forte sobre um público? Tudo tem que estar dentro da legalidade. O que é que nós entendemos? Enquanto formadores de opinião, nós temos o direito de expressar a nossa opinião e expressar aquilo que a gente entende que é melhor. Mas nós não podemos fazer uma igreja de um partido político. Então, você tem que ter uma separação muito grande. A igreja, as pessoas estão ali para poder buscar a palavra de Deus, para poder receber a palavra de Deus, e a posição política é uma posição política que vai ser exposta, mas não vai ser uma obrigação e nenhum convencimento. Então, todo o trabalho que a gente fez nas eleições passadas nunca foi de obrigação, nunca foi de manipulação, nunca foi de imposição. A gente sempre buscava trazer uma consciência dentro dos limites da lei, fazendo uma separação. A igreja não é partido político. A partir do dia que a igreja mudar a ideia, aí ela se perde. Nosso principal foco é falar de Jesus, é falar do amor de Deus. É tanto que meu principal foco no meu mandato é defender os princípios e os valores cristãos. O que eu faço de anexo, eu faço pelo trabalho da população. Mas, Pastor Diego, por que você está no projeto político? Nós estamos no projeto político porque nós entendemos que nós precisamos de pessoas que pensem como a gente pensa em todas as esferas. Porque se a gente não tiver pessoas nesses lugares defendendo aquilo que a gente acredita, outros estarão lá defendendo valores diferentes. Essa questão da doutrinação nas escolas, como é que o senhor lida com isso? Olha, eu penso que a escola é um ambiente de aprendizado. E esse até é um tema que eu tenho conversado com minha equipe constantemente. Eu fico com o coração muito apertado, mexido, quando eu vejo não só a escola municipal, a escola estadual, as universidades, elas sendo amparadas, elas sendo estruturadas por movimentos de esquerda que pensam em uma sociedade totalmente contrária daquilo que eu defendo e que eu acredito. Então, eu penso que a escola ela tem que ser um ambiente de educação e um ambiente de conscientização. Inclusive, nós temos projetos de leis aqui na cidade de Aracaju para que a escola ela tenha a oportunidade de falar sobre liberdade religiosa. Quando eu falo sobre isso, eu não falo apenas sobre uma religião. Eu acredito, Kátia, que na sua época de escola, na nossa época, a época mais passada, a gente tinha aula de religião. Sim, que era religião católica. Não era especificamente defender um credo predominantemente católico, Sim. porque o nosso país, ele culturalmente é um país católico. Sim. A religião cristã hoje, ela é aproximadamente 80%, 90% da população brasileira. A religião evangélica está chegando aí aos 35%, 40%. Então, o nosso público hoje, predominantemente, é um público cristão. Porém, no ambiente escolar,
escolar, eu acredito que a gente não pode também ser extremista de ausentar. Eu sou um defensor de que o ambiente escolar tem que ter semanas de conscientização religiosa, campanhas de religiosidade para que as pessoas entendam a importância de se falar sobre religião. Porém, doutrinação, eu sou totalmente contrário. Mas vou falar algo pessoal. As minhas filhas estudam numa escola confessional. Então, eu entendo que na sociedade a gente tem que ter direito a fazer nossas escolhas. Não pode ser uma obrigação. Mas minhas filhas estudam numa escola confessional, onde lá tem aula de religião cristã evangélica, onde tem culto na escola. É a minha escolha. Eu coloco minha filha lá porque eu quero que ela aprenda esse caminho. Porém, eu não posso fazer isso de uma imposição para todas as escolas. Então, quando a gente está falando do cenário público não pode ter doutrinação. O público tem que ter livre escolha. Novembro passado, vamos falar de uma coisa meio enjoadinha, mas necessária. Novembro passado, você concedeu um título de cidadania ao Marcelo Queiroga, então ministro da Saúde, né? E foi uma coisa, segundo a Carta Capital publicou, meio que escondida, porque não se passou, como legalmente acontece, pela aprovação da maioria dos parlamentares, foi um requerimento de urgência para aprovar esse projeto de decreto legislativo. Por que se deu? E com detalhe, tirou o Queiroga do nome e pôs apenas os demais sobrenomes. Por que isso? Por que esse cuidado? Não, Kátia, eu vou te explicar exatamente o que aconteceu. Esse título de cidadão aracajuano do Queiroga não foi só para ele, foi para ele e para o Rafael. Recebeu ele e recebeu o secretário-geral, os dois. O que aconteceu? Foram projetos de resolução apresentados com antecedência. O de Rafael, ele foi logo aprovado, só que o de Queiroga, ele pegou 2 semanas seguidas que a gente estava discutindo. Eu não me lembro agora qual foi o projeto, mas foi um projeto do executivo que tinha um quórum especial, então a gente pegou 2 semanas seguidas que estavam caindo quórum. 2 semanas seguidas caíram quórum. Se você verificar lá no acervo da casa, nós tivemos 2 semanas praticamente sem votação. Qual foi meu requerimento ao então presidente Nitinho, que se posicionou sobre o tema? Qual foi meu requerimento? Presidente, veja, nós temos 2 títulos para entregar, um já foi aprovado, o outro está para aprovação, entretanto não teve ainda a votação porque caíram 2 quórums seguidos e eles vão estar aqui, acredito, na próxima sexta-feira. E agora o que é que faz? Ele não. Então, em nome da mesa diretora, eu autorizo, eu não fiz algo eu pegando o meu escuso. Teve a autorização da mesa diretora, porque inclusive a mesa diretora é responsável em agendar todo o cerimonial, convidar o prefeito de Aracaju, convidar todos. Então, a mesa diretora autorizou para fazer uma votação ad referendo. A votação da confirmação só depois da entrega do título. Primeiro ponto. Segundo ponto, em relação à nomenclatura, quem é responsável em fazer a nomenclatura é o cerimonial da casa. É o cerimonial da casa que é responsável na impressão do título, na documentação. Então, faltou tal nome, houve uma ausência para poder esquivar. Não houve nada disso, porque o projeto foi protocolado com muita antecedência, tanto que um foi aprovado e o outro não foi, pela questão da queda de pauta que nós tivemos. Mas foi uma autorização da mesa diretora da casa, que autorizou fazer a entrega. Só uma curiosidade, os títulos de cidadania comumente se dá, aliás, banalizou-se muito isso nos parlamentos, né? Se dá a pessoas que têm um serviço prestado, tem relevante serviço prestado à sociedade. A minha curiosidade é, o que é que o Rafael e o ministro Queiroga fizeram de relevante para Aracaju? Eu vou confessar para você, Kátia, que eu não lembro agora o currículo exatamente deles, a história com Aracaju, mas todas as vezes que a gente apresenta um título, eles têm um histórico com Aracaju. Eu acredito que tanto o Rafael, o Queiroga, ele é daqui de, salvo engano, ele é de Recife, ele já teve trabalho aqui em Aracaju, ele já fez um trabalho específico aqui em Aracaju voltado para a área da saúde, porque ele é médico cardiologista, e tanto o Rafael também como secretário executivo. Confesso que eu não vou saber te dizer agora, porque eu não estou com um projeto aqui com o currículo deles. Minha pergunta é porque você faz muito isso sem nenhum respaldo. Hoje em dia, na Câmara Municipal, todos os títulos que nós estamos entregando, a gente questiona isso. Um exemplo, eu questionei agora, a gente teve uma aprovação do título de Elba Ramalho. Eu questionei. Se você olhar... Galvão Bueno. Se você olhar, e foi aprovado. Se você olhar na minha fala recente, eu questionei, falei, gente, vamos aprovar aqui um título de Elba Ramalho, ela vai estar aqui em Aracaju para poder receber, tanto que recebeu municipal como estadual, mas eu gostaria de saber qual o serviço prestado efetivamente para a cidade de Aracaju. Tivemos também outro tema polêmico, eu acredito que foi a ex-vereadora Linda Brasil que apresentou um projeto colocando o nome de uma praça aqui de Aracaju, no Porto Dantas, como a ex-vereadora Marielle Franco. O caso de Marielle é um caso lamentável, trágico, que merece toda investigação e cuidado. Mas se a gente for para o rigor da lei, qual é a relação de Marielle com a cidade de Aracaju? Concordo. Mas
acredito que eu, Fábio Meirelles e o pastor Eduardo fomos votos vencidos. Então, assim, essa é uma cultura que nós estamos questionando, nós estamos argumentando constantemente, que títulos, nome de rua, sejam de pessoas que tenham relação com a cidade. Mas tanto o Rafael como o ex-ministro Queiroga, o currículo dele tinha uma relação com Aracaju. Confesso que eu não vou saber te dizer de qual agora, Tá. mas tinha um Aliás, trabalho. essa coisa de nomes de rua deveriam ser, inclusive, nomes de rua de pessoas que estão na comunidade mesmo, né? Não só de autoridades. Isso, não, mas É hoje... importante isso. Hoje, a maioria do nome das ruas não são autoridades, não. A maioria dos nomes, se você olhar a pauta da Câmara Municipal, diariamente nós temos dezenas de alteração de nome de rua, mas a maioria são pessoas da comunidade. Pastor Diego, muitíssimo obrigada por sua participação aqui no Casa do Sopapo. Dei pouco sopapo, não foi? Estamos à disposição, ficamos por aqui hoje, mas à sua disposição para quando quiser voltar, a casa está aberta. Kátia, eu agradeço, eu estou muito feliz em participar, desejo todo sucesso ao programa, digo que eu estou à disposição, a sua, do povo de Aracaju, à disposição para poder falar o que for preciso. Deus abençoe a todos. Foi um prazer recebê-lo aqui. A você, muito obrigada pela companhia, nós ficamos por aqui, mais um episódio aí pronto para você acompanhar pelo Spotify, não esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais, estamos no Spotify, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, LinkedIn e Facebook. Em qualquer desses lugares você encontra lá, @Casa de Sopapo, curte, comenta, compartilha. Vamos abrir a casa, porque muita gente precisa entrar nela e ficar sabendo de tudo o que acontece no mundo político, sobre e de política. Lembrando que a Casa de Sopapo é uma produção da Sede Comunicação Estratégica, sua empresa de assessoria e media training, e tem o apoio da Rádio Link Web. Grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá.